Salve, amigos da democracia! Chegou para nós via WhatsApp uma publicação que eu gostei bastante. Também estava sendo debatida por todos os membros apoiadores no grupo do WhatsApp e eu li e gostei bastante. Trata-se de uma publicação da jornalista Maria Cristina Fernandes na revista Valor Econômico e que ela trata do que você já está vendo aí na tela, a carta de renúncia de Bolsonaro. Nessa publicação, a jornalista especializada no setor político aborda a repercussão do pronunciamento desastrado de Bolsonaro, fala do seu isolamento ainda mais profundo agora após esse pronunciamento e trata, é claro, do título, da carta de renúncia e tenta elencar o que seria necessário para que Bolsonaro de fato renunciasse à presidência, passando inclusive pelos supostos crimes cometidos por seus filhos. Eu achei bastante interessante o que foi colocado aqui, por isso eu recomendo muito que você fique para escutar. Mas antes, se você está me conhecendo agora, meu nome é Rony Teles, aqui a gente faz oposição sistemática, visceral, intensa, contra essa onda de culto à ignorância que tomou conta do nosso país e chegou até a presidência. Se inscreva no nosso canal, a gente está quase chegando nos 80 mil inscritos e vamos rumo aos 100 mil junto com você. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, mas principalmente, para ajudar esse vídeo aqui em especial, você precisa clicar no like e comentar aí embaixo. Você quer a renúncia de Bolsonaro? Sim ou não? Comenta aí. Vamos dar prosseguimento então aqui, vem ver comigo como é interessante esse texto. A costura de uma renúncia como saída passa pela anistia aos filhos de Bolsonaro. No subtítulo ela já dá o tom da minha maior preocupação, porque eu também entendo que o que mais segura Bolsonaro na cadeira presidencial agora é o fato de que esta cadeira é a única coisa que impede o clã de ir direto para a cadeia, visto as denúncias de corrupção e até de envolvimento com crimes que nós temos aí. E ela prossegue. A tese do afastamento de Bolsonaro viralizou nas instituições. Olha só, o debate do afastamento, do impeachment ou de qualquer outra coisa está cada vez mais profundo. O combate à pandemia já havia unido o país do plenário virtual do Congresso Nacional ao toque de recolher nas favelas. Com o pronunciamento em rede nacional, o presidente conseguiu convencer os recalcitrantes de que hoje é um empecilho para a batalha pela saúde da nação. Se contorná-lo já não basta, e aqui é interessante porque como a gente já tratou bastante aqui no canal, Bolsonaro não só não age, ele age sim, mas no sentido de impedir que outras pessoas executem o seu trabalho. Ainda não se sabe como será possível tirá-lo do caminho e, mais ainda, que rumo dar ao poder em tempos de pandemia. A seguir a cartilha do presidiário Eduardo Cunha, o seu afastamento apenas se dará quando se encontrar essa solução. E ela segue explicando que simplesmente encontrar Mourão como substituto não resolve totalmente o problema. Ao desafiar a unanimidade nacional, no uniforme de vítima de poderes que não lhe deixam agir para salvar a economia, Bolsonaro já sabia que não teria o endosso das Forças Armadas para uma aventura que extrapole a Constituição, ou seja, indo nessa direção, pode esquecer que golpe com apoio da Força Militar não aconteceria. E esse apoio era o que seria necessário para flexibilizar as regras de confinamento adotadas nos estados pelos governadores que tentam combater o problema. 2 horas antes do pronunciamento presidencial catastrófico e irresponsável e criminoso, o Exército colocou em suas redes sociais o vídeo do comandante Edson Leal Pujol, mostrando que a farda hoje está a serviço da mobilização nacional contra esse problema de saúde. Pujol falou como comandante de uma corporação que tem a massa de seus recrutas originadas das comunidades mais pobres do país. Hoje, o foco de disseminação mais preocupante para as autoridades sanitárias. Disse que agirá sob coordenação do Ministério da Defesa. Em nenhum momento pronunciou o presidente. E moveu-se pela percepção de que uma tropa aquartelada hoje é mais segura que uma tropa solta, óbvio. Na mão inversa do trem desgovernado do discurso presidencial naquela noite catastrófica. Quando Pujol já tinha deixado claro que não ia defender o rabo de Bolsonaro frente a mais essa cagada, ele ainda reforçou a importância do combate ao problema de saúde que está assolando o Brasil e disse: talvez seja a missão mais importante de nossa geração. E essa frase sozinha já vai totalmente contra a toda a metafísica de Bolsonaro
no enfrentamento desse problema. São afirmações diametralmente opostas. A missão mais importante da nossa geração, falada pelo comandante, é só uma gripezinha, dito por Bolsonaro. Não tem como essas duas frases serem compatíveis. 24 horas depois, o vídeo publicado por Pujol já tinha ultrapassado mais de 500 mil visualizações, o que é mais do que o dobro do efetivo do Exército atualmente. O distanciamento contaminou os ministros militares com assento no Palácio do Planalto. Notem que a leitura dessa jornalista já vai em direção a que eu tinha feito ontem, inclusive criticando uma outra reportagem publicada pelo Estadão, onde já tinha dito para vocês que os militares não tinham entrado nessa vibe do Bolsonaro. Aqui, essa jornalista diz a mesma coisa linha por linha e diz mais. Naquela matéria a gente estava se referindo especificamente aos militares ativos. Aqui ela fala que, inclusive, o afastamento se estendeu aos militares de reserva que estão no governo agora. Inclusive, ela cita uma passagem aqui de alguém que, obviamente, ela não identifica, dizendo que não quero ter minha digital nisso. Comentou um dos militares ao perceber o rumo provocativo que o pronunciamento daquela noite catastrófica teria. Esse militar teria deixado o palácio antes da gravação, que foi conduzida, não para nossa surpresa, sob o comando dos filhotes e da milícia digital de Bolsonaro. A insistência do presidente nessa ideia idiota esticou a corda dos governadores com o Congresso, que inclusive amanheceu na quarta-feira colocando pilha pedindo a saída de Henrique Mandetta. A pressão atingiu o pico do dia com o rompimento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o presidente. Registre-se aqui o momento de satisfação pessoal minha quando vi ontem no Jornal Nacional o Ronaldo Caiado citando não apenas o nosso mote aqui no canal do combate à ignorância, mas também citando um dos primeiros vídeos que eu publiquei ainda no Facebook, quando não tinha vindo para o YouTube, do Barack Obama, dizendo que a ignorância não é uma virtude. Aquilo foi algo que me satisfez de um ponto de vista muito pessoal e eu espero que satisfaça também a todos vocês que estão junto conosco combatendo a ignorância aqui no YouTube. Depois a gente fala disso num vídeo separado. Aliado de primeiríssima hora de Bolsonaro, Caiado foi um dos padrinhos de Mandetta, talvez até por os dois serem médicos. O Congresso apostava, inclusive, nessa saída de Mandetta como mais um dos fatores que iriam aumentar o constrangimento, o isolamento de Bolsonaro, naquela reunião onde ele partiu para cima como um cachorro louco do João Dória, apenas por Dória espertamente, talvez, ter colocado o seu ponto de vista, suas necessidades do seu estado, como um verdadeiro estadista, pelo menos naquela ocasião. O discurso de palanque do governador de João Dória não é unanimidade entre os envolvidos na busca por uma solução de consenso, especialmente os de farda, mas sua ação deliberada para levar os governadores a recusar a qualquer tipo de diálogo com Bolsonaro caiu como uma luva para a estratégia de levar Bolsonaro ao limite do isolamento. E de fato essa repercussão foi notada em toda a sociedade. O Jornal Nacional gastou ontem quase 25 minutos só descendo a lenha em Bolsonaro, mostrando todas as áreas da sociedade, desde médicos, Conselho Federal de Medicina, governadores, especialistas, jornalistas, todas as instituições brasileiras ontem se manifestaram contra Bolsonaro no Jornal Nacional. Esse isolamento, de fato, agora é indiscutível, inquestionável. E para viabilizar a luta dos governadores contra Bolsonaro e em defesa da saúde, o Congresso procura meios de manter o acesso dos estados a recursos, porque afinal de contas é o dinheiro que manda nessas horas, com os quais eles poderiam manter as suas políticas de combate a esse problema. O pronunciamento irresponsável de Bolsonaro acabou por incentivar o Congresso a parar de tentar ajudá-lo nessa direção também, porque o Congresso estava prestes a votar uma emenda com a qual se pretendia criar um orçamento paralelo para viabilizar as ações de Bolsonaro no combate à pandemia. Mesmo que fosse apenas só para retirar dele esse argumento falso de que não age porque o Congresso não deixa. Eles cogitaram até incluir nessa PEC os instrumentos com os quais Bolsonaro poderia ter poderes sobre o confinamento e o confisco de insumos hospitalares como meio de evitar um estado de sítio. Olha só o que o Bolsonaro perdeu indo contra toda a racionalidade e agindo de forma irresponsável e criminosa. Ainda que Bolsonaro hoje não tenha nem 10% dos votos em plenário,
e esse registro dessa jornalista especialista nessa área é muito importante para a nossa causa aqui, um processo de impeachment ainda é de difícil viabilidade. Ela explica por quê. Ela diz que apesar de não faltarem motivos, a situação pega na questão de que o plenário teria que se reunir virtualmente e isso deprecia a legitimidade desse processo para derrubar um presidente. Daí ela parte para a solução, que é a proposição do artigo como um todo, e relata algo interessante também aqui para nós, dizendo que essa proposição de renúncia ganha corpo até mesmo entre os militares. O problema é convencer Jair Bolsonaro a largar o osso. A troco de que Bolsonaro entregaria esse único mandato, essa única chance que ele teve de ser alguém na vida, não é mesmo? E aí ela parte para o ponto que eu considero mais importante para que Bolsonaro não aceite de modo nenhum essa renúncia, que é o fato de que o poder que Bolsonaro tem como presidente tem impedido as investigações contra seus filhos e contra ele mesmo de prosseguirem. E ela prossegue colocando uma proposição, vamos dizer assim, para isso. A renúncia se daria em troca de uma suposta anistia, e ela brinca até dizendo que da tabuada inteira, do 01, do 02 e 03, ou seja, de todos os filhos de Bolsonaro. Foi assim que Boris Yeltsin, da Rússia, foi convencido a sair, alegam os defensores dessa ideia de renúncia do Bolsonaro. Então veja bem, não é uma coisa totalmente incipiente, já tem até quem proponha como essa solução se daria. Não faltam pedras no caminho para esse processo. A primeira é a de que não há anistia para uma condenação que ainda não aconteceu. A segunda é a de que, ao fazê-lo, uma legião de condenados da Lava Jato entraria na fila da isonomia sobre a alcunha de um pacto de Moncloa Tupiniquim. Esse trecho eu resolvi trazer para vocês porque eu acho que dá mais ênfase ainda no fato de que essa ideia está sendo discutida a sério. Porque há inclusive uma preocupação jurídica de que outros condenados em outros processos procurem o mesmo perdão de seus crimes que estaria sendo discutido de ser concedido aos filhos de Bolsonaro. Vejam como a coisa realmente é séria lá nos bastidores. O terceiro impedimento é o de que o judiciário, que foi gasto, que se desgastou com a viabilização do impeachment de Dilma, e isso ela inclui também o Supremo Tribunal Federal, resistiria a embarcar em mais um escândalo como esse. E por último ela dá o quarto motivo. Quem teria hoje a capacidade de convencer o lunático Bolsonaro a renunciar de seu posto? Ela registra aqui uma proposição bastante curiosa, citando como possíveis interlocutores dessa renúncia os generais envolvidos na intervenção do Rio, que teriam como certificação de qualidade de interlocução com Bolsonaro as suas especializações em milícia, segundo a própria jornalista aqui. A reportagem continua. A única razão para se continuar nessa pedeira é que por hora não há outra forma de derrubar o jabuti de cima do poste. Na hipótese de se viabilizar essa questão da renúncia, o capitão pode estar a caminho de encerrar sua carreira política assim como começou. Lembremos que o capitão começou a sua carreira política porque cometeu um atentado contra o decoro, a disciplina e a ética na carreira militar. Quando foi expulso do exército por essas razões, Bolsonaro começou sua carreira como vereador. A reportagem fecha lembrando que talvez seja assim que Bolsonaro deva encerrá-la também, expulso da política por uma quebra igual de decoro, de ética, de disciplina, e eu acrescentaria por crimes contra a saúde pública e contra a sociedade também. Se você achou importante as informações trazidas por essa reportagem do Valor Econômico, da Maria Cristina Fernandes, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a trazer mais publicações como essa, ative o sininho para receber notificações, mas principalmente curta, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou deixar para você 2 cartões aqui para que você considere continuar assistindo vídeos do nosso canal e em especial vou deixar um botão aqui para que você clique nele e se inscreva também no nosso canal. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau!